106.3. Voz dos Sentidos. Voz dos Sentidos. Um programa inteiramente dedicado aos livros, às palavras e à poesia. Olá, amigos ouvintes, onde quer que se encontrem. É com muito gosto que vos dedicamos esta hora. Quinta-feira, a não perder, das 20 às 21 horas. Com Eduardo Jorge, Clara Oliveira e Maria Mar. Boa noite, sejam bem-vindos ao Está no Ar Voz dos Sentidos, um programa cultural dedicado aos livros, às palavras, à poesia, à música e à arte no seu todo. Boas-vindas a todos os que nos seguem e escutam. Eu, Eduardo Jorge, Maria Mar e Clara Oliveira, vamos conduzir este programa até perto das 21 horas. Boa noite, Maria, boa noite, Clara, está tudo bem convosco? Tudo bem, obrigada. Muito obrigada. Estava a ver que não falavas. Eu hoje estou parca nas palavras. Ainda estamos a aquecer a voz, percebes? Aquecer? A aquecer a voz. Que bom, agora falas que era atrás hoje. Ai, Mas não é o claro. Dia Mundial da Voz, é o Dia Mundial do Livro, não é? Pronto. Pois. Todos os dias Já são lá dias vamos. mundiais da voz. voz. E do livro E do também. livro. Não é? Por isso é que a Voz dos Sentidos apresenta hoje o locutor Dinis Silva, que nos chega de São João de Ver e que vai partilhar connosco a sua experiência radiofónica e o seu gosto pela poesia. Continuo sintonizado na antena da Informédia Rádio e Televisão do Interior e Voga, que isto aqui promete. Olá, Dinis, como é que estás? Bem disposto? Olá, boa noite, Eduardo. Boa noite também à Clara Oliveira e à Maria Mar e a todos os ouvintes da Informédia Rádio que nos seguem em 106.3 FM. Estou bem, estou com o meu livro aberto. Estás com o livro aberto. Que é o Mundial do Livro. Exatamente. Olha, é com um grande prazer que te recebemos aqui nos todos da Rádio Informédia, seja muito bem-vindo. E Maria, vamos cumprimentar também todos aqueles que nos seguem das mais variadas formas. Certo, Edi, vamos estar muito bem acompanhadas, como é hábito. Nada melhor que passarem nesta hora connosco. Já sabem que nos podem seguir através da emissão online em www.ifmtv.pt e também em 106.3 FM. Na nossa página no Facebook, A Voz dos Sentidos, ver e ouvir em live stream, espaçoinformedia.com. O nosso abraço especial para os nossos ouvintes e a todos os que hoje estão connosco para acompanhar o nosso amigo Dinis Silva. Já sabem, podem e devem questionar o nosso convidado através do chat da Informédia ou deixar a sua mensagem no Facebook. A Voz dos Sentidos. Participe nesta hora com sentido. Não é assim, Edi? É isso mesmo, Maria Mar. Não deixe de participar através das redes sociais e fazer deste programa também o seu programa. E enquanto você escreve a sua mensagem, vamos prosseguir a emissão com a apresentação do nosso convidado. Então é assim, Dinis Silva chega-nos de São João de Ver, autor e apresentador do programa O Correr das Águas, na Rádio Clube da Feira, que vai para o ar todos os domingos à noite. Programa de índole cultural, que muito tem feito a seu favor. Dinis Silva é a presença assídua e discreta na grande maioria das tertúlias poéticas das redondezas. Faz-se acompanhar da sua fiel amiga, a máquina fotográfica, e toma a si a responsabilidade de efetuar o registro do evento. Antes de iniciarmos a conversa com o Dinis, vamos ouvir um dos seus temas musicais preferidos, não é, Maria Mar? Isso mesmo, lindíssimo. Remember me to
Tell her to make me a cambric-shaped parsley, sage, rosemary, and thyme, without no seam nor need of work, and she'll be a true love of mine. Tell her to find me an acre of land, parsley, sage, rosemary, and thyme, between the salt water and the sea strand, and she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle of leather, parsley, sage, rosemary, and thyme, and to gather it all in a bunch of heather, and she'll be a true love of mine. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Muito bem, foi com palmas que acabamos de ouvir este bonito tema de Art Garfunkel, que o Diri escolheu, e muito bem, para abrir o programa de Voz dos Sentidos, não é? Praticamente, Maria Mar. Uma abertura Fantástica. excelente mesmo. Ora bem, Dinis, diz-me lá, como é que tu te sentes aí na pele de convidado? Em inversão de papéis. Exatamente. Eu costumo estar mais no papel de entrevistador e é um desafio interessante, realmente. Ficaste surpreso ser com o nosso convite. Sim e não. Explica lá esse sim e não. Sim, porque é a primeira vez que me convidam para participar num programa de rádio, fora da rádios onde eu tenho, que são as rádios de Santa Maria da Feira, onde eu tenho participado, e não porque, como se diz na gíria, amor com amor se paga. É isso E a mesmo. Maria Mar e a verdade é que já há Oliveira tantos anos que nós andamos nas mesmas tertúlias, É não verdade, é? E nos é verdade. conhecemos e partilhamos este gosto pela poesia, pela rádio, que nunca nos vimos como concorrentes ou coisa do quase. género, Não de é, maneira não. nenhuma. De todo. Aliás, uma das vezes em que lembro-me de ti, de dizer, eu próprio divulguei no programa da Rádio Clube da Feira, no Correio das Águas, que a Maria Mar participava num programa. No maior programa flash da play. Informédia Rádio. Também já falamos no teu programa aqui. Já, Mais sim, do que uma senhora. vez. Sim, senhora. claro que sim. Mais do que uma vez. Agora diz-me uma coisa, esta música, onde é que ela te leva? A música que acabamos de ouvir. Eu acho que, pronto, eu sou materialista, como a grande maioria da população mundial, mas também tenho em mim uma grande parte espiritual, digamos assim. E a voz do Art Garfunkel, pronto, juntamente com o Paul Simon, eles são uma dupla fantástica e eventualmente a maior dupla da música de sempre. Isto é um critério subjetivo, naturalmente. Mas acho a voz do Art Garfunkel uma voz angélica, é praticamente doce, não é? Sim, Doce. sim. E este tema que eu acho que não é, acho que isto é um tema, um clássico, não sei se é um tema litúrgico, se é um tema
religioso, acho que não é totalmente, tal como o El Condor Pasa, que é um dos temas mais conhecidos desta dupla, também não é original deles, mas de facto aquela voz de anjo do Art Garfunkel eleva, não é? Nós foi também isso. sentimos isso, nós também a ouvir, sem dúvida Eu não tinha nenhuma. muito, assim, há muitas músicas, eu aprecio quase todos os géneros musicais. Eu também. Tinha que escolher duas. É difícil, não é? Mas esta é claramente Foi uma logo. das minhas. Não tiveste grande dúvida em escolhê-la? Não tive. Não. Agora, conta-nos lá o teu começo na rádio. A minha rádio, O meu início na rádio foi como de muito boa gente que ainda hoje anda por aqui, já de cabelos brancos. Foi na altura da rádio. Cabelos brancos, eu sem cabelo. Começou na altura da pirataria, há cerca de 30 anos. Não? Era uma rádio pirata, então, Sim, assumidamente rádio pirata. Eram todas, na altura, todas, tirando as rádios Antes de nacionais. serem legalizadas, não é? E isso deu Exatamente. abriu uma legislação para essas Claro, rádios para locais. controlar essa... Já depois do 25 de Abril, portanto, 30 Sim, anos, sim, o 25 já. de Abril tem 80s 41. e tais. Aqui em Sós da Madeira havia a rádio Serra Mar, eu recordo-me de ouvir. Na feira, que deu origem ao Clube da Feira, com o Aldino, que ainda hoje é um dos profissionais Lá está. dessa rádio. Talvez um dos mais antigos. Sim, exatamente. está na- Começou em casa dele, que era a Antena Tesa, e depois passou à Rádio Pôr do Sol, e depois passou à Clube da Feira. Pronto, e nós também começámos em Lourosa, ou alguém começou em Lourosa e convidaram-me na altura para fazer parte dessa equipa. Pronto, e eu adorava a rádio, foi fantástico. Que tipo de programa é que tu Já era um programa, entrei num programa de informação e depois, logo que pude à noite, comecei a fazer um programa que se chamava Crescente Fértil. Crescente fértil. Era nesse programa que tu E estavas com o Rui Flash. Não, com o Rui Flash, depois mais tarde ele convidou-me a fazer as tardes de sábado, que eram Escopofobia, mas também introduzi poesia nessa Tão altura. engraçado. É verdade. Pronto, foi uma escola para nós, para todos nós, que apenas gostávamos, mas não tínhamos possibilidade, porque havia apenas a Antena 1, não sei se na altura ainda se chamava Emissora Nacional, havia a Renascença, a Comercial, basicamente havia rádios nacionais. Então foi Rádio com português. Rádio com Português, exatamente. E foi uma oportunidade fantástica para muitos jovens, na altura, Crescerem nesta área, não é? aprender, e essas rádios locais foram essa escola. Depois, mais tarde, houve necessidade do Estado organizar E o legalizar, espaço, talvez, não é? espaço espectro radiofónico, e acabaram por, penso que na maioria dos conselhos, na maioria do país, cada conselho ter direito a duas frequências. Na feira julgávamos, até porque na altura Lourosa juntou-se, era a rádio independente da feira, que depois era o projeto, seria Rádio Terras da Feira. Aliás, foi daí que nasceu o jornal Terras da Feira. Mas curiosamente ficou, a Clube da Feira não ficou curiosamente, já se sabia, já se percebia que ficava. Curiosamente ficou uma que se chamava, ainda se chama Rádio Águia Azul, que era de um senhor que na altura diziam que era assim bem maluco e que de vez em quando dizia, abria a antena, tinha um emissor e dizia para lá umas coisas e ninguém dava, subestimou-se. Estou a perceber. Certo é que a frequência foi-lhe atribuída, as razões que estiveram nessa origem não desconheço completamente. Muitos de nós ficamos com, mais quem estava à frente ficou destroçado, porque contava-se com essa união de rádios. Pronto, e depois, gradualmente, alguns dos jovens que faziam parte desse projeto acabaram por se encaminhar para a Rádio Clube da Feira, ou para a Feira, como aconteceu comigo, passado dois anos. Um desses rapazes Então já estás que era na o Rádio Augusto Clube Malheiro. da Feira há bastante Sim, desde essa altura. É uma carreira. sempre e- muito dedicado e- à rádio. E essa malta, uns foram para os jornais, para a rádio, Sim, sim. e até que surgiu a possibilidade, ou surgiu um hiato na programação ao domingo à noite. Na altura era o Jaime Gabriel, o diretor de programas, e o Augusto Malheiro, que era um jovenzinho que tinha ido de Lourosa para o jornal Terras da Feira e para a Rádio Globo da Feira, sugeriu o meu nome porque já apreciava o que programa tu do vinhas género. a fazer, Sim, estou a senhor. perceber. E é curioso, eu cheguei lá para fazer o programa e estava um fulano, também jovenzinho,
que hoje é o diretor executivo do Jornal de Notícias, já foi o diretor de programas do Porto Canal, que é de Mosteiro, Santa Maria da Feira, que é o Domingos de Andrade. E ele perguntou-me, Sr. Diniz, o que é que vem fazer? Que programa é que vai fazer? Eu expliquei-lhe e ele disse-me... Tu já tinhas na tua cabeça o que é que tu querias. Mas ele perguntou, e o nome? Eu disse, hoje é emissão experimental, eu ainda nem sei o nome, venho só... E ele sugeriu-me, disse, olha, o nome, se eu fizesse um programa desse género, colocava-lhe O Correr das Águas. Porque é muito poético o Correr das Águas, eu acho que é. E curioso, muito eu que sou poético. muito cioso das minhas coisas, dos títulos, eu não hesitei. Estou a perceber. Eu Era senti aquilo. logo, este é o isto. nome para aquilo que eu idealizava. Quantos e ficou. Quantos anos é que já tem o teu programa? Esse programa já tem mais de 20 anos. Sim, senhor. Hoje estou a estragar, estou a alterar Não. o alinhamento É completo. assim, este programa normalmente tem um alinhamento. Isso, E eu percebi, é assim, sei. nós hoje vamos fugir completamente do alinhamento. Isto aqui já começou a entrar mesmo pelo alinhamento. Mas está tão Desalinhado. interessante. Vamos chamar o desalinhado, que é assim que veio acontecer. É isso mesmo. Já terminaste ou ainda tens mais alguma questão para colocar ao Diniz? Podes Não continuar. tens. Pronto. Vamos fazer um intervalo Não, de é que desalinhamento. vamos fazer um intervalo. Mas eu quero dizer que estou a adorar. Nós Ainda bem, também, Diniz. nós também. Já tínhamos dito que era uma conversa que íamos ter aqui, quase como de café, não é? Pronto, depois desta abertura, não é? Aqui pela menina Clara, que saiu, como sempre, muito bem. Eu ia agora sugerir às duas que fôssemos para as divulgações culturais e aquilo que acharem pertinente informar ou dar a conhecer, que é a nossa rubrica habitual, o Atualizar-te. Não, começa, Maria Mar. Eu já falei um bocadinho mais, por isso. Então, o Atualizar-te informa que o bailarino António Casalinho, de 11 anos de idade, meninos, 11 anos de idade, e aluno de Ana Relha, Academia de Balé, em Leiria, foi o melhor Hope Award na 16ª edição do Youth America Grand Prix, que decorreu em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. A distinção foi atribuída na quinta-feira à noite, na gala de encerramento deste concurso internacional, que é considerado como a maior competição de escolas a nível mundial. Não é o primeiro bailarino ou bailarina portuguesa a surpreender o mundo, e o Atualizar-te acredita que não será o último. O Atualizar-te anuncia que se vai fazer representar em 2 comemorações poéticas do aniversário da Revolução de Abril. O primeiro evento é já amanhã, esperemos nós que não chova, São Pedro, olhar por nós, que recorremos a vós. E, portanto, como eu estava a dizer, é já amanhã no Centro Histórico da Feira. Vamos lá estar eu e tu, mais amigos nossos do movimento poético. Fomos convidados pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira a sair à rua, porque na realidade este movimento poético, como vocês já sabem, acontece todas as primeiras quintas-feiras no Museu Vivo da Fogaça e desta vez vamos sair à rua. Vai ser a diferença, vamos sair à rua com poemas de liberdade e de abril. E que seja numa linda noite de primavera. Estamos a contar com isso. O segundo evento será no próximo dia 25 de abril, portanto no sábado, e vai realizar-se no Centro Recreativo de Mafamudo. E sobre este assunto eu vou pedir à Clara que nos fale, porque é ela que está a organizar. Então é assim. Organizadora de eventos também. Eu sou muito Somos multifacetada. polivalentes. Eu sou Paus para multifacetada. todas as colheres. Eu faço tudo. Então é assim, no dia 25 de abril, às 22 horas, vai acontecer no Centro Recreativo de Mafamudo, ali perto de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia, no Salão Nobre. Vai acontecer um evento muito interessante, que vai abrir com uma tuna e depois segue com uma leitura encenada do guião Abril, além de cravos, de Manuela Correia. E então reuniu-se um grupo de pessoas para fazer essa leitura. Vai ter uma parte narrativa, vai ter poesia, vai ter música a contar a nossa história, não é? E uma visão da Manuela Correia. E vai ser muito bonito. Depois vai abrir aos espontâneos, por isso estão todos convidados
que nós vamos lá estar. Então apareçam, amanhã será às 21 horas, 21h30, entre-se mais meia hora ou menos meia hora será para começar, eu creio que 21h30, eu estou a dizer isto 21, mas é mais ao pessoal da poesia que é para nos organizarmos primeiro. Para fazermos o aquecimento exatamente, de voz, não é? 21h30 apareçam lá, vai ser no âmbito da feirinha à noitinha, ou pela noitinha, creio eu, portanto há artesanato à venda, ou pelo menos para exposto, depois... disseste a hora? Sim, às Disseste, está 22. dito, pronto, Artesanato ok. e fogaças também, não? Claro, Santa Maria da Feira sem fogaças. Há sempre fogaças. Equilíbrios da cidade, não é? Então está completo? Atualizado? Não está, não, Ainda senhora. não? Vou Ainda tens continuar mais? eu, porque hoje é um dia especial. Hoje é dia 23 de Pois, abril e faltava alguma comemora-se o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor. O Atualizar-te não pode ficar indiferente a esta comemoração e muito menos o programa A Voz dos Sentidos. Os livros fazem parte da alma desta hora curta que todas as semanas levamos aos nossos ouvintes. É um evento comemorado todos os anos para promover o prazer da leitura, motivar a publicação de livros e proteger os direitos autorais. A escolha do dia por parte da Unesco não foi por mero acaso. É que neste mesmo dia, no ano de 1616, Deixa-me dizer, morreram, e pasmem-se, diz lá. morreu o Miguel de Cervantes, Exatamente. mas E nasceu William Shakespeare. o Shakespeare. O Shakespeare acho que foi nascimento. Não, morreu Não, William os dois faleceram Shakespeare em 1616. e Garcilaso de la Vega. Este dia é cheio de nascimentos e mortes de outros tantos homens e mulheres das letras. Cervantes tem a responsabilidade de ter escrito Dom Quixote, que é considerado por alguns como o primeiro grande romance moderno. Não é por acaso que o castelhano seja, por vezes, designado como a língua de Cervantes. Shakespeare é só o mais influente dramaturgo do mundo e ainda hoje são encenadas as suas peças de teatro e feitas adaptações para cinema e televisão. Garcilaso de la Vega é designado como o mais sublime poeta castelhano. O amor é o centro da sua poesia lírica, que a exprime de forma dorida e solitária. Se considerarmos o livro como uma janela para uma nova realidade, uma forma de viajarmos no tempo e no espaço, um modo de aprendizagem, o Atualizar-te pede aos ouvintes para lerem muito. E se a compra de livros não estiver na lista de prioridades, não deixe de ler por isso. Peça livros emprestados aos amigos e vá à biblioteca. Não há razão para não ler. Pois não. E com este pedido, E agora até há Passo a na bola. internet downloads gratuitos de alguns livros, creio eu. sim, mas eu gosto tanto Não do é a mesma papel, coisa, do mas cheiro do papel. resolve a questão. Sem dúvida. Muito bem, foi Atualizar-te com divulgações culturais pela Maria Mar e Clara Oliveira. E estamos à conversa com Dinis Silva, autor e apresentador de um programa de rádio com vertente cultural. Um testemunho muito interessante aqui no programa Voz dos Sentidos esta noite. E vamos continuar a conversa com o nosso convidado de hoje. Dinis, a rádio pode tornar-se um vício? Porque, curiosamente, ainda na passada semana, no Correio das Águas, tivemos fado, foi uma experiência nova, e para além do fado tivemos o Ulisses Tirano, que vai apresentar o seu livro na próxima... Amanhã, Vai ser amanhã, na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, Oliveira. em Oliveira das Meixas, escusado seria abraço para o dizer. Ulisses, porque já que está também. O Ulisses, quem veio dar voz aos textos poéticos do Ulisses foi a Joana Costa. Abraço para a Ela Joana. que foi uma profissional de rádio há muitos anos. Exato. E até o termo que usamos a certa altura foi: a rádio é uma espécie de cancro. Para nós Pois. é um cancro irreversível. Porque, Mas é um cancro bom, Bom. não é? Sim, um cancro benigno, naturalmente. Mas é uma espécie de cancro porque nós. Um já doce quando fomos vício. para a rádio, já fomos porque gostamos. E depois, quanto mais Com certeza, e tu que estás ligado à Quanto mais rádio há andamos. tantos anos, não é? Sentes isso mais do que ninguém, e recentemente pela própria Joana Costa, que aqui a migalhaça também da Clara, já testemunhou também isso, precisamente porque está lá o bichinho dentro. é verdade. E, Por acaso a Joana estava para... Eu falei-lhe para estar aqui, porque eu acho que era engraçado conheceres. Não sabia tão pouco, soube depois que ela tinha estado na rádio no domingo. Fiquei contente, como é óbvio. Ela, pronto, tinha um compromisso de tarde que se ia prolongar e não dava para estar cá a tempo. Mas por acaso tinha... Foi porque o Ulisses fez questão que fosse a Sim, a Joana. ela tem uma voz, eu acho que ela... É voz FM Ela, mesmo. ela
Ela seduz com a voz de uma fantástico. forma tão natural que é incrível, eu acho. Olha, eu já não vou perguntar como é que surgiu o Correr das Águas, porque esta menina há pouco fez-te a pergunta, não é? Exato. E como tal, e como é que ela é Desculpem. responsável, não é? Ela é que é responsável aqui pelo programa de hoje, Não sou nada, somos todos. não vou ultrapassá-la. E como tal, tu explicaste muito bem como é que ele surgiu, de uma forma até muito curiosa e engraçada, porque até ias para o programa e nem sabias qual era o nome bem, mas saiu o Correr das Águas, enfim, ficou e eternizou-se até hoje, e muito bem, e parabéns Eu posso pelo programa que tens. contar Mas aqui. conheces alguma história sobre isso? Eu conheço, a primeira vez que fui ao programa do Dinis, não sei se te recordas, Dinis, eu tenho um problema, e confesso aqui, que eu sou um bocadinho disléxica no ponto em que baralho as coisas. São capazes de me dizer Mascaras. preto e eu quero dizer Baralho preto mascaras. e Quando a E pessoa não sai. percebi. e o que me sai é branco. Muitas Também vezes estou a nunca- pensar no João e estou a chamar pelo Pedro, ou coisa do género. E então, fui ao programa, claro, uma pessoa fica sempre um bocadinho nervosa. E então, em direto, Chamaste eu não mesmo? tenho mais nada. Eu chamei Águas Paradas. Precisamente. Recordas-te? Precisamente. Aquilo que é não é. o antípoda, Mas exatamente. então parou. E diz-me depressa, não, correr das águas. Estagnou as E águas. eu, pronto, como já sei do meu Mas olha, defeito, se parou por Ai, alguma isso foi razão muito foi. engraçado. Parou porque estava a ser bom, não é? É que ninguém tem. Às vezes fala-se em parar o tempo também, coisas assim Sim, parecidas. sim, sim. Que também parou ali as águas, não é? Porque Sim. o movimento devia ser tão bom. eu estando um bocadinho Mas as águas nervosa. pararam. Engraçado Sim, isso. e o Correio das Águas tem essa. Tem eu dei o livros. nome logo que o Domingos Na Andrade altura, me sugeriu. possivelmente não teve tanta graça, não é como tem agora. Naquela hora não teve, Ficaste não. aflita, Até deixa porque lá, o Dinis não se Arregalou os mostrou muito satisfeito com a troca. Percebeste isso no meu. Percebi. E eu fiquei-me e nunca mais comentei nada. Aproveito agora porque acho que ele já me perdoou há muito essa. Eu já nem me lembrava disso. Mas eu adorei logo a sugestão do Domingos Andrade, porque o Correr das Águas, água significa vida, não é? Completamente. E o movimento da água Sim. O próprio ciclo da água, que é fantástico. E para além disso, mais do que isso a água pode correr suave, Claro. pode correr mais bruscamente, Exato. sim. pode Pode ser simboliza inócua movimento e ao mesmo tempo E muita espécie fatal. de movimento, não é? e depois verdade. essa magia que é os rios, a O corrente da água cântico. vai sempre ter ao mar. Sim. É excelente. As O águas grande correm para o mar, reservatório. não é? As águas correm para os rios e os rios Correm para o mar, assim é que é. E E a nossa conversa Estás mesmo estou poeta. poeta. de A que nossa maneira. conversa hoje E a nossa também vai conversa chegar hoje ao está aqui a mar. correr e de que maneira. Eduardo Jorge também Não é? também está a sofrer a influência Pois está. benigna, deste cancro benigno, É isso. que é a poesia. Claro. Olha, Dinis, tu tens algum cuidado ou critério na escolha dos convidados que levas ao teu programa? O programa tem duas vidas, digamos assim. Inicialmente, durante muitos anos, tinha convidados de vez em quando, mas muito de vez em quando. Eu próprio escolhia os poemas. Era um programa mais... eu fazia uma seleção musical criteriosa, música calma, suave, como por exemplo esta que foi Passámos escolhida, há do pouco. Art Garfunkel, nesta linha. Sempre, e os textos, os poetas, eu escolhia e dava-lhe voz. Sempre com instrumental. O Vangelis tem sido o meu suporte, também outros autores, mas o Vangelis, que desde miúdo, nos documentários de vida animal, principalmente na televisão, começaram, depois que ele terminou a carreira com o Demis Roussos, o Vangelis, o Demis Roussos e o Lucas Sideras, são gregos, tinham um projeto que era os Aphrodite's Child, e a certa altura separaram as carreiras. E o Demis Roussos seguiu a carreira, o Eduardo Jorge conhece perfeitamente, como ousava, cada tema que tinha era um estrondo de um sucesso. É um estrondo. O Vangelis optou pela parte instrumental, criar bandas sonoras para esses documentários. E aí, embora já tivesse conhecido o Spring, Summer, Winter and Fall e o Rain and Tears, que na minha adolescência passavam, havia nas Music Box,
e passava na Os rádio. LPs, pronto, eles editavam, tinham discos de vinil, não é? Claro. Só- Mas haviam aquelas music box, mas passava também sim, na também rádio. tínhamos essas máquinas. E aquela música fascinava-me, aquela banda sonora, a ver imagens, e fascinou-me. E logo que eu, depois, anos depois, quando comecei a fazer o programa e comecei a dar voz a poemas, não podia ser a seco, não gostava, tinha que ter um tapete instrumental. Estou a perceber. E o Vangelis Era foi esse foi tapete. escolhido e de facto eu Adotaste. ainda hoje tenho um fascínio pelo Vangelis, mais por por registros do que outros, mas e não é por acaso que ele ganhou inclusive Oscar como banda sonora, porque mesmo o Momentos de Glória, um filme que não sei se Sim, estão sim, recordados, e ele de facto é um ilustrador de imagens de cinema e televisão, e para além daquele 1492, que é o filme do Cristóvão Colombo, na chegada ao continente americano, com aquele tema que depois serviu de suporte à campanha do Partido Socialista, não sei se se recordam. Eu acho que quando nós quisermos Estamos a saber estragar o alguma programa. coisa e a internet vai estiver cortada ou assim, nós Estivéssemos em consultamos o nosso Ele é uma amigo. enci- Ele é uma uma enciclopédia. enciclopédia. Completamente. Eu Estou disse, admirada. Diniz, discreto, uma presença discreta, isto é pô-lo a falar que o homem É o maior se cala. pormenor Espetáculo. dos tempos, dos anos, os É. Eu nomes. já ia falar que vai um correr das águas para aí fora. É. As águas tanto correm suaves como É. correm. Mais Por isso é que alvoroçadas. adorei o nome e agradeço ainda hoje ao Domingos de Andrade. Que é meu conterrâneo, eu também sou dessas bandas de Mosteiro da Feira. Um abraço para todos os mosteirenses, não é? Mosteirenses. Coisa. Vai, que nos Ora, vão chamar Mas muito a vocês, sério. Não acertamos vocês uma vejam hoje. lá o que é que Ai, estão a chamar aos Pois, meus não conterrâneos. acertamos uma. Olha, Dinis, sendo um programa em direto, aquilo que tu fazes, tal como o nosso, não é? Isto tem algumas coisas que por vezes podem não acontecer lá muito bem, como ela falou há pouco, não enganou-se não, para águas paradas, por correr as águas. Perguntava-te agora se alguma vez, de alguma forma, ficaste mal com alguma situação que supostamente não estava prevista. Sim, todos nós. Acontece, não é? Agora sabe disso também como eu, todos nós em direto de vez em quando patinamos, mas isso também faz Mas parte aquela da magia da adrenalina rádio. é Mas boa, é- não é? É assim que se aprende também. Exatamente. mas Mas mesmo alguma- ainda hoje dou por mim de vez em quando ali a patinar e sem complexos. É seguir em frente. Eu aprecio o Só direto. não erra quem não arrisca. Sim. A mim faz-me. Pronto, hoje a tecnologia permite isso, ter um programa gravado ao pormenor, com entrar os spots e os jingles e tudo ali ao milésimo de segundo, mas a magia do direto é insubstituível. É. Não É quero verdade. criticar quem faz, porque muitas vezes por questões de disponibilidade as pessoas têm que gravar os programas. Mas, por exemplo, ficares mal, por exemplo, um convidado, surge uma situação imprevista e não consegue aparecer, tu ficares mesmo assim pendurado, sem saber, ai, e Para te agora? responder Ai, uma Jesus, coisa Jesus. que não tem nada a ver. Nós, e o Eduardo sabe isso bem, nós muitas vezes quando a coisa começa a correr mal e não está a surgir o que tínhamos planeado, a gente coloca uma música, um Acalma, separador ou qualquer acalma, coisa. respira fundo. Sim. A propósito das águas paradas, agora vou voltar, que eu fiquei ressentido. Ainda para mais, a Maria Mar vinha em representação da onda Poética. a onda que é movimento, a água é movimento. Ainda por E cima, vai-me falar de águas onda paradas. parada não existe. Onda parada não existe. Mas pronto. Mas eu olha, ponho- é uma falha que eu tenho e tenho isso muitas vezes, troco os Olha, mas nomes vais-me aos desculpar que patrões, eu nunca troco... me aperce- aos patrões é complicado. Troco, enfim, não é nada fácil lidar com esta falha que eu tenho, mas acho que há Não defeitos é piores, falha vá. nenhuma, não é falha nenhuma. Mas, ó, Até a Eduardo, Terra tem falhas. Mas relativamente à pergunta, assim, ter um episódio particular que me recorda, Caricato. assim, não te tenho lembras assim de nenhum caso especial. não é? patino. Ainda no domingo passado patinei. Sim, como a Eventualmente, outra. Como a outra. Às vezes até me dizem, tu
tu tens um bom vocabulário, tu com tantos anos de rádio, e de vez em quando depois te ali a engonhar. Se calhar Que é um fazes de termo propósito, giro. se calhar fazes de propósito, queres imitar os Faço, tipos, senhora, faço. queres imitar os tipos de DSF, que eles, segundo alguns, eles gaguejam, fazem ali umas pausas para dar o ar de... Mas não, é mesmo... Não sei se às vezes julgo que é... sinto se calhar demasiada responsabilidade, tenho medo de dizer um disparate. Sim. E acabo de fazer outro disparate que é Eu acho envergonhado. que Mas isto, pronto. isto tem uma explicação muito simples. Uma pessoa tem que pensar em inúmeras coisas ao mesmo tempo. Quando estamos na condução. Olha, E- é verdade, eu já estou a pensar em noutra Já estás a tema. pensar em Ui, mais. É na próxima Ui, rubrica, a o rubrica do tempo já Minuto vai um Poema, que vem já a seguir. longe. E não te esqueças porque o Dinis vai participar no Minuto um Poema, não é? Vai dizer um poema. Vai-nos Vai. honrar. Assim, hoje é Dia Mundial do Livro. Sim. Eu não sou muito de datas, dessas coisas. E já agora, que livro é que tu nos trazes? Que é uma Eu Bíblia até vou para ti, que eu mostrar sei. Para a câmara, esta rádio tem essa coisa fantástica, que é a imagem. É o livro. Olha, É a tua Bíblia, um livro não é? universal. Podes pegar no É livro um e livro marca assim. é português. Viras Eu para vou a chegar. câmara. livrinho- Não, viras para lá. Isto para é a de uma câmara. coleção. Exatamente. Enfim, o livrinho não é nada. Mas O nome, o conteúdo. as apresentações, importa. Fernando Pessoa, não é? Mensagem. Mensagem. É o livro mais importante, na minha modestíssima opinião. Se me for dada a oportunidade, também falei de outros livros que me marcaram, ou autores, mas este de facto é o livro. Então Eu- vais fazer o favor de dizer um... E ele é o poeta, o maior poeta. Uma das Não os conheço mensagens. todos, mas duvido que haja um poeta maior que o nosso Fernando Pessoa. Então é assim, vamos ter um poema de Helena Santos, vai ser lido por mim. Maria Mar traz quem? Vou trazer um excerto de José Luís Peixoto. Já Luís Peixoto, a Clara. Eu trago letra para um hino de Manuel Alegre, aqui um Manuel bocadinho a Alegre. pensar no 25 de E o Abril. Diniz vai ler a Fernando Pessoa, não é? Da mensagem. Muito bem. Vamos então começar pelo poema da Helena Santos. Por ser hoje também Dia Mundial do Livro, o poema da Helena tem o nome de Livro Amigo. És amigo verdadeiro. Estamos juntos para festejar, mas as lágrimas também são para partilhar. Quantas vezes me sinto encurralada e como que num passe de mágica tudo transformas em leves folhas encantadas que flutuam ao sabor do vento, porque para ti a vida é feita de doces momentos. Todas as dúvidas contigo vou tirar, confio em ti, não és de alardear, e se me vês triste, abres as tuas asas e levas-me a viajar. É incrível a infinidade de lugares que me levas a conhecer e conquistar, e é tão bom voar, voar e voar sem nunca me cansar. Estar em boa companhia e regressar completa, feliz, rica em sabedoria e desejando sempre que a viagem seguinte decorra com a mesma alegria. Helena Santos. Foi o poema da Helena e agora vamos então ao poema da Clara, que é do Manuel Alegre, não é? Exatamente, Isso. Manuel Alegre, letra para um hino. É possível falar sem um nó na garganta. É possível amar sem que venham proibir. É possível correr sem que seja fugir. Se tens vontade de cantar, não tenhas medo. Canta. É possível andar sem olhar para o chão. É possível viver sem que seja de rastos. Os teus olhos nasceram para olhar os astros. Se te apetece dizer não, grita comigo. Não. É possível viver de outro modo. É possível transformares em arma a tua mão. É possível o amor. É possível o pão. É possível viver de pé. Não te deixes murchar. Não deixes que te domem. É possível viver sem fingir que se vive. É possível ser homem. É possível ser livre. 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 De Manuel Muito bem, Alegre. Clara, sim senhor. E agora Maria Mar. Se te quiserem convencer de que é impossível, diz-lhes que impossível é ficares calado. Impossível é não teres voz. Temos direito a viver. Acreditamos nessa certeza com todas as forças do nosso corpo e, mais ainda, com todas as forças da nossa vontade. Viver é um verbo enorme, longo,
Acreditamos em todo o seu tamanho. Não prescindimos de um único passo do seu, nosso caminho. Sabemos bem que é inútil resmungar contra o ecrã do telejornal. O vidro não responde. Por isso, temos outros planos. Temos voz, tantas vozes. Temos rosto, tantos rostos. As ruas hão de receber-nos. Serão pequenas para nós. Sabemos formar marés, correntes. Sabemos também que nunca nos foi oferecido nada. Cada conquista foi ganha, milímetro a milímetro. Antes de estar à vista de toda a gente, prática e concreta. Era sempre impossível, mas viver é acreditar. Temos direito à esperança. Esta vida pertence-nos. Vida, se nos estás a ouvir, sabe que caminhamos na tua direção. A nossa liberdade cresce ao acreditarmos e nós crescemos com ela. E tu, vida, cresces também. Se te quiserem convencer, vida, de que é impossível, diz-lhes que vamos todos em teu resgate. Faremos o que for preciso. E diz-lhes que impossível é negarem-te, camuflarem-te com números. Diz-lhes que impossível é não teres voz. Muito bem, Maria Mar, parabéns. E agora vamos terminar com o Dinis. O Dinis que vai ler também o poema da mensagem, não é? Do É verdade. Fernando Pessoa. Não é fácil a escolha, este livro já tem tanto uso. Eu há pouco não acabei por explicar as duas vidas do Correio das Águas. Já expliquei a primeira. A segunda vida foi diminuir, ser menos musical no sentido de serem 3 músicas sequentes e depois um poema, mas temos tido a música, mas de começar a convidar, a trazer pessoas, declamadores, poetas, quase sempre, e agora temos também introduzido a música, sempre que possível. E pronto, essa é a segunda vida, que é relativamente recente e que de facto tem sido uma experiência fantástica, porque a casa está cheia. Está cheia. E eu de vez em quando tenho necessidade de fazer um programa sozinho, como fazia, fazer uma seleção musical. E filo, por exemplo, a última vez que o fiz foi no fim de semana 30 de novembro, 1 de dezembro. 30 de novembro foi a morte de Fernando Pessoa, em 1935. 1 de dezembro de 34 foi o dia de lançamento da mensagem. E calhou mesmo num domingo, e eu então hoje vou só dizer Fernando Pessoa, mensagem, colocar ali umas músicas. Consolaste-te, exatamente. não foi? Mas eu consolo, precisavas. De vez em quando preciso, então escolho datas Consolaste especiais e deliciaste quem te foi, ouviu, não é? como foi o caso. Eu estava aqui à procura, este livro que me veio É está... delicioso ouvir-te, Dinis. Deixa-me dizer-te, olha, que como entrevistado não te sais nada mal. Olha, Vamos ouvir a Dinis então. o poema chama-se O Quinto Império. Eu tenho que colocar os óculos. E diz assim: triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho, no erguer de asa, faça até mais rubra a brasa da lareira a abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura. Nada na alma lhe diz mais que a lição da raiz, ter por vida a sepultura. Eras sobre eras se somem, no tempo que em eras vem. Ser descontente é ser homem. Que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. E assim, passados os 4 tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro que no atro da erma noite começou. Grécia, Roma, Cristandade, Europa, os 4 se vão, para onde vai toda a idade? Quem vem viver a verdade que morreu Dom Sebastião? Muito bem, acabaste muito bem. Quase com o El Rei Dom Sebastião.
Muito bem, Dinis, é feito o nosso momento de poesia com a rubrica 1 Minuto, um Poema. E agora vamos avançar, não é? Com a conversa, sim. É a Maria Mar agora. Dini, estamos titular. aqui a falar de poesia e acabaste de nos brindar com um poema. Quando é que tu te apercebeste que a poesia te dizia algo? Desde criança, e é uma das como é que eu ia te explicar isto? Um dos maiores, uma das grandes tristezas minhas é nunca publicar um livro de poesia de minha autoria. Tu escreves? Eu escrevia quando era miúdo, escrevia muito. Eu gosto muito de poesia E rimada. onde é que param esses escritos? Eu gosto muito de poesia rimada. Aprecio poesia de todo género. Acho que a poesia, de facto, diz, como dizia o Virgílio, o poeta Virgílio, que a poesia diz, tem essa vantagem de dizer com menos palavras o que dizem O grito os outros. condensado, Exatamente. não é? O grito condensado. O próprio Pessoa considerava a arte das artes, a poesia, e eu sempre amei a poesia. Eu tinha muito jeito para escrever rimas, de vez em quando eu faço assim umas brincadeiras, mas eu desde que li, principalmente Fernando Pessoa, eu senti que nunca ia publicar um livro. Pois. Porque depois de ler Pessoa... É tudo tão menor, é tudo tão menor. Exatamente. Não, mas eu sinto um bocadinho isso também. Sinto que é uma banalidade o que eu possa escrever. Eu também. Pronto, de vez em quando lá escrevo uma rimazita que rimo com facilidade para me entreter mais na brincadeira, na ironia, na brejeirice, mas duvido que algum dia escrevam que edite um livro de poesia. Sem desprimor, porque ainda há dias um dos convidados, o António Carlos Santos, esteve lá no Correio das Águas e falou precisamente disso. Falamos precisamente disso, de todos os que amam a poesia, independentemente de terem mais talento ou menos talento, têm o direito Sem dúvida. a construir o seu sonho e a publicar um livro. Sim. Mas eu não sei que mude de ideia, vai ser muito difícil. Diniz. Mas continuo a divulgar com todo o prazer poetas com mais talento, com menos talento, porque a poesia é sempre bonita. E as tertúlias? É um espaço onde tu te sentes bem? Claro. Sim. Entre amigos já? És frequentador assíduo. Aliás, foi numa tertúlia que nós nos conhecemos. Exatamente, foi Na Onda Poética. na Onda Poética. Também ia de quando em vez, não frequentava muito, ia de vez em Mas depois e na começaste feira- a estabelecer laços de Sim, amizade, sim. não é? Depois E vais- as coisas vais vão pelas se pessoas desenvolvendo. depois, não é? Eu Sim, acho sim. que depois é as pessoas que nos inicialmente estranhava nos porque ligam. eu sempre divulguei a poesia com instrumento tal, com música instrumental. E eu percebo porque a música pode, o acompanhamento musical, quando se está a dizer um poema, pode distrair do essencial, que são as palavras. Sim. Ou não. Teria que ser um Ou ritmo prender. adequado para cada poema e é difícil, eu percebo que é difícil organizar. Mas eu sou um defensor do casamento da Das duas música com a coisas. palavra. Mas pronto. Tu, na maior parte das vezes, limitas-te a assistir e a fazer a reportagem fotográfica. Porquê é que não te juntas aos dizedores mais vezes? A única vez que eu o fiz, Sim. Exatamente. Nós foi assistimos instado- a esse momento E foi preciso pedir. glorioso. não foi E instado. Sim, E foi preciso pedir. eu fui instado porque eu fiz o convite ao Dr. Celestino Portela, que é o diretor da revista Vila da Feira. E ele. Ele privilegiou-nos com a sua presença e ele que foi o autor, ou um dos impulsionadores, ou o impulsionador principal de Santa Maria da Feira ter o Um monumento ao Fernando Pessoa, que é o primeiro monumento nacional. de homenagem a Fernando Pessoa. Pronto, e eu tive esse impulso de o convidar a dar voz a um poema. E ele depois ele voltou-te. retribuiu. Claro, Passou-te e tu a bola. não conseguiste dizer que não. E vocês depois, perante aquela eu bem digo que não levo os óculos e tal, porque uma coisa... Mas tu dizes tão bem, porque é que te represas sempre? Uma coisa é estarmos aqui agachadinhos atrás do microfone, por acaso, aqui, não é por acaso, aqui tem imagem, na rádio onde eu costumo trabalhar não tem imagem, portanto, e estamos ali escondidos atrás do microfone, aqui, portanto, e outra coisa, eu não sei, nem sinto que tenha grande jeito para dizer poesia. Não, mas sinceramente. dizes. Modesto. Não. Eddie,
Muito bem, vamos ouvir mais um tema, um pequeno excerto de um tema, mais uma escolha do Diniz, dos Madre Deus, ao longe o mar, já que falámos há pouco Isto no são mar, as nas águas que não vão é? a correr e já estão a ver Paradas. ao longe o mar. As Como águas nós já estamos paradas. a ver o final do programa, Pois é. isto passa tão E os Madre rápido. Deus, se me permitem, que vêm na linha do sebastianismo, do Padre António Vieira, do Fernando Pessoa, Excelentes, do Agostinho da Silva. conhecidos por Os Madre todo o Deus mundo. também sentem que fazem parte deste mito messiânico que é comum aos judeus e a nós portugueses, lusitanos. Vamos ouvir um pouquinho então. Campo de abrigo, um futuro maior, ainda não está perdido no presente de nós. Não faz muito sentido já não esperar o melhor. Vem da névoa saindo a promessa anterior quando avistai ao longe o mar, ali ficar parado olhar. Muito bem, com a música de fundo dos Madre Deus, ao longe o mar, vamos continuar a conversar com o Diniz, porque já nos sobra pouco tempo, não é, para terminarmos o programa de hoje. Como vês, Diniz, É calma o alinhamento. é num ápice. Tu tens 2 horas no teu programa, com certeza Eu dá pensava que dá estava- espaço Já para não é navegares, não é? alinhamento, é Navegares em desalinhamento. outras águas. Aqui realmente temos que nos exigir só a esta hora. Vamos então. Sim, eu estou curiosa porque eu sei que o Diniz traz ali uma coisinha mais para partilhar connosco, para além do Pessoa e da mensagem, traz uma outra mensagem. E tem a ver com esta, Muito oportuna. com esta área mística que me fascina, porque eu posso dizer que já há muitos anos para cá raramente leio um romance, já não me dá prazer, ou leio ou poesia ou livros de espiritualidade, de misticismo, são os que me dão Mais prazer. gozo. Este é o Lewis Powell, escreveu um livro que foi teve grande impacto aqui há muitos anos. Foram dois, e ele juntamente com o Jacques Bergier estiveram presos durante a Segunda Guerra Mundial. Escreveram um livro que é o Despertar dos Alquimistas, que fez, enfim, que chegou e que despertou muita gente para a causa da espiritualidade, para a causa ou para a espiritualidade. Ele, acabei por saber que correspondia-se com o meu escritor preferido, que é o Henry Miller, o autor da trilogia Sexos, Plexos e Nexos, além dos famosos Trópicos de Câncer e Capricórnio, entre outras obras. O Miller adorava-o porque tanto falava do seu êxtase com o cosmos, com a grandiosidade de Deus, da vida, como descrevia um ato sexual da forma mais crua e autêntica. Isso fascinava-me. Depois era um tipo que cravava os amigos, e não sei, sem o mínimo pudor, e eu adorei Essa forma, aquela pessoa esse como formato. ele despia-se completamente. Olha, Diniz, tens Mas tem que acabar. tens que ir diretamente para lá mesmo. Então, Direto à questão. Eu aproveito já para agradecer ao Eduardo Jorge, à Maria Mar e à Clara Oliveira terem-me convidado. E nós para te Foi uma agradecermos honra a ter-te ti. aqui. Peço desculpa. Apetecia ter outra hora, mas Eu peço desculpa por ter alterado completamente. Agora ficamos à espera. então isto Agora, é um adorei estar direto. aqui. Agora ficamos à Direto é espera mesmo de que assim. nos convides para ir lá. Pronto. Com certeza.
E eu terminaria com uma carta de Henry Miller ao Lewis Powell. Diz assim: no ano de 1968, correspondi-me com Henry Miller sobre o tema empenhamento e liberdade. De uma carta de Miller, de 9 de agosto de 1968, extraio o seguinte: e agora gostaria de voltar à página 3 da minha carta de 28 de março, primeiro parágrafo. Relendo essas linhas, pergunto a mim mesmo se terei dado a impressão de ser indiferente aos problemas que nos atormentam, ou se fiz uma separação demasiado nítida entre o homem ativo, que deseja corrigir os males do mundo, e o contemplativo, que está tão monopolizado pela compreensão dos problemas que nos assaltam, que parece passivo e indiferente a eles. Por vezes, parece-me que é um grande luxo viver unicamente para o ser interior e para a inquietude exclusiva do que não está bem em mim. Como poderei exprimir exatamente o que quer dizer ser do mundo sem lhe pertencer? Não soa muito bem aos meus ouvidos. Prefiro estar no mundo e ser do mundo, mas ao mesmo tempo desligado. Ou qualquer coisa deste género. Nunca fui capaz de aderir a causas. Vejo muito bem que os males que desejamos extirpar combatendo por uma causa estão nas nossas próprias personalidades. O inimigo é muito mais interior que exterior. Por outras palavras, os fabricantes de bem, os grandes líderes, inquietam-me muito mais que as pessoas más. Muitos desses indivíduos que querem refazer o mundo à sua imagem são indiferentes à condição dos seus vizinhos mais chegados. Cada um de nós, se desejasse verdadeiramente ajudar, poderia consagrar muito simplesmente a sua vida a cuidar dos que estão próximos. Quanto mais vivo, mais sou levado a crer que a situação dos problemas nunca poderá ser muito diferente daquela que é, seja em que momento for. A maneira como cada um de nós se comporta no dia-a-dia condiciona o mundo em que vivemos. A situação dos problemas é, antes de mais, uma reflexão sobre o que somos no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma. Quando as condições se tornam demasiado intoleráveis, revoltamos-nos. Mas não deveríamos esquecer que somos nós que fazemos essas condições, uns por abuso tirânico de poder, outros por inércia. Podemos modificar as condições, mas não podemos mudar o esquema fundamental dos conflitos e das lutas. Se nos encontramos empenhados, pouco importa afinal de que lado estamos. A verdadeira questão, a meu ver, para um indivíduo é saber se ele está totalmente ou parcialmente empenhado. Quer dizer, se ele foi absorvido ou se lhe resta algo na ação que lhe pertence pessoalmente. Uma grande reflexão. Muito bem, Dinis, muito obrigado. Resta-nos apenas agradecer a tua presença aqui nos estúdios da Rádio Infomédia. Por nossa parte, um abraço grande e fraterno e até uma próxima oportunidade. Para nós, meninas, lá para casa. Boa noite. Obrigada, um beijinho. Obrigada, boa noite. Sejam felizes até para a semana. Obrigado. Voz dos Sentidos. Um programa inteiramente dedicado aos livros, às palavras. Rádio Infomédia 106.3, São João da Madeira.